Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Desconhecida. Hoje vamos falar sobre o boneco Robert. A história do boneco Robert começou nos primeiros anos do século XX, em Key West, Flórida, em uma elegante mansão na esquina da Eaton e Simonton Street. A família de Otto vivia na casa desde meados da década de 1890, e segundo os rumores, eles não eram muito gentis com os seus servos. O filho do Dr. Otto, Robert Eugene, gostava muito de uma empregada doméstica das Bahamas, que foi contratada para cuidar dele. A empregada foi demitida em 1906. Alguns dizem que foi devido a práticas voodoo. Outros dizem que a senhora Otto estava com ciúmes do carinho de Robert com a serva. Antes de sair, descontente com a decisão dos seus patrões, a empregada fez um boneco de quase 1 metro de altura, olhos feitos de botão, recheado de palha com um rosto humanizado, que em pouco tempo se tornou a companhia inseparável do garoto que deu o seu próprio nome ao boneco. Logo a família começou a suspeitar que as coisas não eram tudo o que parecia com Robert e com o boneco. Robert foi ouvido sussurrando para o boneco, algo comum para uma criança, conversar com bonecos durante alguma brincadeira. Mas o incomum era que os servos de Otto diziam terem ouvido outra voz mais profunda e diferente de todos os outros da casa responder aos sussurros do menino. O boneco parecia exercer algum tipo de influência sobre o jovem Robert. Ele disse ter começado a usar seu nome do meio, ou Eugene, porque ele disse que o nome do boneco era Robert. Um certo dia, um grande e violento barulho foi ouvido no quarto de Robert durante a noite. Ao entrar, o garoto foi encontrado encolhido em sua cama e Robert, o boneco, sentado em frente, olhando para ele com móveis derrubados e brinquedos mutilados. Quando questionado, o garoto invariavelmente disse: "Era Robert, Robert fez isso." Começa então os acontecimentos mais bizarros e estranhos com o boneco. Alguns vizinhos diziam ver Robert aparecer de janela em janela, quando a família estava fora de casa. O garoto sempre culpava o boneco quando algo errado acontecia. Seus pais diziam ouvir risos do boneco e podiam jurar ver o vulto de Robert correndo pela casa, e o garoto começou a ter pesadelos e a acordar gritando. Logo, os servos começaram a ir embora e a família se convenceu de que a empregada das Bahamas, de alguma forma, amaldiçoou o boneco. O boneco foi trancafiado no sótão da casa da família. Dizem que a tia, que o colocou lá, morreu de um acidente vascular cerebral naquela mesma noite. Apesar dos rumores, Robert permaneceu no sótão. O som dos pequenos passos e risada infantil foram ouvidos muitas vezes vindos do sótão. O tempo passou e o garoto Eugene Gene cresceu para se tornar um adulto. Tornou-se um artista e casado. Quando seus pais morreram, ele herdou a antiga casa da família e com sua esposa, Annette, foi morar na casa. Não demorou muito até Gene encontrar Robert no sótão e os dois se reencontraram. O Gene, adulto, foi constantemente acompanhado por Robert para o desgosto de sua esposa, que dizia ter detestado o boneco. Annette, irritada com a obsessão de Gene com o boneco, trancafia mais uma vez Robert no sótão. O boneco parece ter gostado disso. Gene disse a Annette que Robert havia pedido um quarto com vista para a rua. Gene leva o boneco para seu estúdio, onde passa horas trancado, pintando e conversando com Robert. Rumores logo se espalham sobre o bairro. As crianças passam pela mansão em seu caminho para a escola e tentavam não olhar para o estúdio de Gene porque Robert tinha sido visto olhando malevolamente de volta para eles. Pior ainda, ele tinha sido visto correndo de janela em janela quando a família estava fora de casa. As pessoas diziam que um boneco estava cheio de relíquias voodoo maus, pequenos ossos de animais, tinha um coração de cristal, tinha cabelo humano e estava possuído pelo mal. A tradição popular também aborda a lenda dizendo que Annette morreu louca por causa do boneco amaldiçoado. Se isso é verdade ou não, quando Gene morreu em 1974, Annette estava consciente o suficiente para sair rapidamente da casa e deixar Robert para trás. Dizia-se que a vontade de Gene Otto era de que a casa poderia ser alugada, mas que Robert deveria ser deixado em paz.
A nova família que assumiu a antiga casa de Otto tinha uma filha de 10 anos de idade e com a inocência típica da infância. Quando ela viu Robert, ela logo adorou o boneco. Robert, porém, ele não teve intenções de carinho com a garota e logo ela começou a ter pesadelos horríveis e a família se convenceu de que o boneco estava tentando matá-la. Mesmo depois de décadas, ela ainda estava convencida de que Robert a atacou e tentou matá-la. Sua família, aterrorizada, doou Robert ao Fort West Martello Museum, onde ele reside atualmente. Robert fica em segurança através de um vidro no museu. Ele é levado uma vez por ano para o Old Post Office para ser exibido, e ocasionalmente apresentando em convenções paranormais. No entanto, apesar de ter mais de 100 anos de idade, Robert ainda é uma força a ser reconhecida. Os membros do museu já afirmaram que o boneco foi encontrado em diferentes posições. As câmeras pausam em sua presença, passos são ouvidos ao redor do museu durante a noite e sua expressão é conhecida por mudar de uma forma que pode gelar o sangue. Os visitantes são aconselhados a pedir a permissão de Robert antes de fotografá-lo, devido ao risco de serem amaldiçoados. E chega ao fim mais um vídeo aqui do canal Vida Desconhecida. Não esqueça de deixar o seu like e conhecer nossa página no Facebook. E se ainda não é inscrito, clique aí no botão inscreva-se. Até o próximo vídeo e falou!